Eu nunca tinha opinião formada. Eu nunca tinha tido opinião formada sobre ter filhos. Eu tinha mais tendência a não ter filhos do que ter. Mas aí a pessoa certa, na hora certa, você faz as coisas certas, né? E você ficou decidida e foi ótimo. Nós estávamos juntos desde 2018, foi quando eu tive o burnout. E muitas mulheres me perguntam, como é que você conseguiu engravidar depois do burnout? Acho que eu só consegui engravidar por eu ter tido burnout. Porque depois desse episódio, eu vivi um processo aí de turismo interior, né, de terapia e autocuidado. E posso dizer, né, para as mulheres que estão tentando engravidar, que estão aí trabalhando estressadas, enlouquecidas, você só consegue gerar o amor quando você experimenta do amor, do próprio amor. Então eu vejo muitas mulheres muito estressadas, muito angustiadas querendo ter filho e não conseguem. Então, de fato, claro que existem várias questões que vão interferir numa gestação ou não. Mas no meu caso, eu tenho certeza que eu só gerei o amor depois que eu aprendi a me amar. Isso é um fato. Sim. E como foi o papel, né, do Thiago nesse processo, né? Porque aí você engravidou e tinha, né, esse diagnóstico anterior de burnout. E aí, como que foi tudo isso para vocês, né? Eu? Uhum. Acho que foi um processo ali, né? Eu conheci a Isabela, ela não tinha... Ela trabalhava ainda na TV, mas já estava num processo insustentável de trabalho, no ritmo que, quando eu comecei, né? Quando a gente começou a conviver, começou a morar junto, e eu comecei a ver a rotina dela de perto, eu falei com ela, nossa, a sua rotina, ela é... Tudo bem, todo mundo trabalha muito, a gente mora em São Paulo, né? É normal as pessoas trabalharem muito, mas eu acho que o ritmo que você tá é um pouco over. Falei com ela isso, eu lembro, assim, meses antes dela entrar em burnout. E aí foi isso, ela teve esse processo que, né, foi bem complexo, principalmente no primeiro ano. No primeiro ano foi um processo bem, bem intenso. Depois ela foi ali, né, acho que foi se acertando com o próprio, como ela disse, né, com a própria situação dela e entendendo como que ela poderia sair daquilo, né, sair daquela situação que foi uma sequência de acontecimentos, né, e eu acho que foi muito positivo estar, né, ali do lado dela, a gente já morava junto e, né, acho que a gente teria dois caminhos ali, né, ou se distanciar ou se aproximar ainda mais. Eu acho que foi o que aconteceu, né? A gente se aproximou ainda mais e ficou junto naquilo, né? E superamos ali juntos, né? Acaba que o burnout foi ela que teve, mas, né, a gente acaba vivendo aquilo, né? Aquilo também me afetava muito. E aí foi um processo. E quando acho que veio a pandemia, a gente ficou, né? Aquela incerteza toda, aquela coisa, nossa, né? Qual que... Foi filosófico aquilo, né? Totalmente. E foi pesado, porque muita gente, né, questão gravíssima, a gente começa a pensar na vida, né? O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo? Qual que é a razão de tudo isso daqui? Então acho que foi um momento que a gente pensou mais sobre isso, né? Em o que a gente vai fazer daqui para frente. E aí ela estava preparada já estava num outro momento, né? Mais de 2 anos depois do burnout. E aí a gente decidiu ter a nossa filha e foi isso, assim. Acho que foi uma parceria que a gente foi construindo e tem sido assim, né? Isso não significa que não tenha altos e baixos. Claro. Que não tenha momentos de... Não é? Normal, né? Essa sonoplastia é maravilhosa. Não, mas é importante dizer, sabe por quê? Porque quem está nos ouvindo agora deve estar assim, nossa, eu nunca encontrei uma situação assim. Não, gente, tem altos e baixos, tem desafios, tem muita disponibilidade em negociar. É isso que eu ia falar. E aprender. A gente chama de altos e baixos porque às vezes o alto e o baixo é diferente de um para o outro, né? Num relacionamento, o que é importante, né? Acho que o que é essencial a gente ter em mente num relacionamento, qualquer relacionamento, pode ser homem, mulher, casal, pode ser, né, família como um todo, até trabalho, é que vai sempre haver a negociação. Todo relacionamento é feito de um processo de negociação e tem horas que você vai ganhar, entre aspas, essa negociação e tem horas que você vai perder essa negociação. Ou seja, tem coisas que você vai conseguir e tem coisas que você vai ter que abrir mão. É assim que funciona. E talvez as pessoas sejam presas numa ilusão de que no relacionamento é só do jeito legal, só do jeito que eu quero. E aí quando tem uma outra pessoa te dizendo que você não quer ouvir
e você tendo que fazer coisas que você não quer fazer pelo bem desse relacionamento, muita gente trava, né? Porque não, quando eu estava sozinho, eu fazia tudo que eu queria, agora porque eu tô com outra pessoa, Sim. vou ter que negociar? Sim. Sim, Na vida a única maneira de não negociar é vivendo sozinho de tudo, completamente sozinho. O meu marido, o Júlio, fala assim, que amar é ceder. Ele usa essa frase. Então, mesmo muitas vezes quando ele também não, né, não era bem isso que ele queria naquele momento, mas tudo bem, né? Porque ali é exatamente o que você falou, é uma negociação, claro, com coisas que, quando são pessoas que têm objetivos em comum, né, ideias em comum sobre a vida, fica mais fácil negociar, né? Você não acha? Sim, tem. Aí, especialmente quando chega uma filha. Sim. Hoje a gente negocia muito mais e aí nós vamos criando os combinados. Acho que essa vida pós-maternidade, né, gestação, ela tem mais negociações e ela tem que ter critérios de exceção. Então a gente fala, se um de nós trabalharmos depois do horário que nós temos uma ajudante, como que nós vamos fazer? Tudo nós vamos dizer sim? Não dá mais para dizer sim para tudo como éramos quando não tínhamos Angelina. Então agora o nosso estilo de vida mudou totalmente, percebe? Sim. E reconhecer essas mudanças, não são perdas, são mudanças, é fundamental para a alegria, para a saúde do casal, para a harmonia da família.